Olá você! Estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. Como falei na semana passada, até o final do mês de abril nós vamos falar sobre um assunto só: declaração de imposto de renda das pessoas físicas relacionada ao ano de 2021. Até a data de hoje, a Receita ainda não divulgou as regras para a declaração desse ano. Então, eu suponho que não tenha havido nenhuma alteração, como não houve também as alterações previstas na reforma tributária, acredito que ficou tudo igual. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre as pessoas que estão obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda. Semana passada, nós falamos sobre CPF e contribuinte. Então, nem todo mundo que tem CPF necessariamente é um contribuinte do imposto de renda. E todos aqueles que são contribuintes devem entregar a sua declaração até o dia 30 de abril. Então, quem que está obrigado a entregar a declaração? Bom, primeiro, quem teve rendimento tributável de um valor de R$ 28.500 e poucos reais durante todo o ano, está obrigado a entregar. Aquele também que teve rendimentos não tributáveis de valores superior a R$ 40 mil, então os valores isentos são aqueles valores que você recebe de dividendos, que você recebe de participação de lucros. Então quem teve valores que recebeu valores acima de R$ 40 mil também devem entregar a declaração de imposto de renda. Quem tem bens imóveis ou outros bens quaisquer, cujo valor também seja igual ou superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro, também deve declarar, está obrigado a declarar. Quem optou pela isenção, sabe aquela isenção quando você vende um imóvel e você diz que dentro de 180 dias você vai reinvestir o valor da venda em um novo imóvel e você com isso tem isenção do imposto de renda? Pois é, quem utilizou dessa isenção também é obrigado a declarar. Também está obrigado a declarar o produtor rural que tenha tido uma receita maior do que R$ 140 e poucos mil ano. E, por último, quem também está obrigado a declarar é aquela pessoa que se tornou residente fiscal no Brasil em qualquer época do ano e não estava assim em 31 de dezembro do ano passado. Então, se você é um ex-não residente que voltou ao país, ou se você é uma pessoa estrangeira que veio morar no Brasil com um contrato de trabalho, você é obrigado também a entregar uma declaração de imposto de renda. A Receita não falou nada sobre o auxílio emergencial. Em 2020, todo mundo que recebeu auxílio emergencial no valor de 22 mil e tinha rendas até R$ 22 mil, estavam obrigados a declarar. Aqueles que, somado ao auxílio emergencial, ultrapassaram R$ 22 mil, tiveram que devolver esses valores para a Receita Federal. Ela mandou um DARFzinho para todo mundo para devolver. Esse ano não se falou nada sobre isso em relação a 2021, pode ser que aconteça a mesma coisa. Bom, agora eu acho que é muito importante a gente falar sobre uma coisa que é o que é rendimento. Rendimento é aquilo que a gente recebe, né? Então o artigo 43 do nosso Código Tributário Nacional, ele estabelece como fato gerador do imposto de renda a disponibilidade econômica ou jurídica da renda. E ela diz que a renda pode ser do capital, ou do trabalho, ou da combinação de ambos. Então isso aí é o chamado rendimento, e esse rendimento ele nasce tributável. Ele pode ser isento por uma determinação legal, por algum benefício fiscal que ele tenha sobre ele, ou ele pode ter também uma imunidade constitucional, mas, via de regra, todo rendimento é tributável. Uma coisa também que é bastante importante é a percepção do rendimento quanto à sua localização. O Brasil ele adota um regime que é o regime universal de renda. Então, segundo esse regime, não importa onde você adquiriu a sua renda. Se você está aqui no Brasil e você presta serviços fora do Brasil, ou você tem qualquer tipo de rendimento fora do Brasil, rendimento de capital, rendimento de juros, sei lá o que for, você deve imposto de renda no Brasil. E tem um dado muito importante também. Teve um dia que eu escutei uma conversa entre duas pessoas
me deu mal vontade de me meter na conversa, mas eu fiquei na minha, que um cara dizendo o seguinte: olha, vamos aproveitar aí que naquela época que Nova York, os Estados Unidos em peso, estava naquela situação ruim econômica, que teve uma série de quebradeiras de bancos, de hipotecas de imóveis, os preços dos imóveis caíram muito lá. Então vi um cara falando: oh, faz o seguinte, faz que nem eu, vamos comprar um apartamento em Nova York e a gente reforma, se tiver de reformar, e a gente aluga. Só que é o seguinte, aí você abre uma conta corrente lá no banco em Nova York e você deixa o dinheiro lá. Você deixando de lá do aluguel, você não precisa pagar imposto aqui. Aí quando você for viajar para lá, você gasta o dinheiro e tal, enfim. Eu fiquei ouvindo aquela conversa e pensando assim, né? Puxa, seria tão fácil se fosse assim, mas não é verdade. O regulamento do imposto de renda tem um artigo que fala sobre rendimento e ele é bastante claro, um parágrafo desse artigo, que ele diz o seguinte: ele diz que o rendimento para ser tributado independe da forma que eu receba, independe do local que eu receba, independe também da sua origem, bastando para isso que haja a vantagem do contribuinte de alguma forma. Então, se eu recebi um rendimento em qualquer lugar do mundo e eu não trouxe ele para o Brasil, não importa, ele tem que ser oferecido a tributação aqui. Uma outra coisa importante também que esse mesmo artigo também fala é, por exemplo, eu ganhei um carro no sorteio e eu tenho que pagar imposto sobre isso? Tenho. É que muita gente não sabe disso, mas acaba pagando, porque quando você recebe um carro assim de sorteio, a pessoa que fez o sorteio, que pagou esse prêmio, desde que seja tudo legalizado, ele obrigatoriamente tem um imposto de renda que ele paga sobre isso, um imposto alto, é 25% sobre o valor do carro. Então essas campanhas publicitárias que distribuem prêmios de supermercado, de shopping, de empresas mesmo que pagam lá benefícios para os seus funcionários que conseguiram atingir determinadas metas em bens, isso também é tributável. É tributável, mas nesse ponto aí você não precisa se preocupar com uma tributação exclusiva de fonte. Agora, se você ganhar um bem de alguém, esse bem ele teria que ser tributado? Sim, ele é considerado um rendimento, sim. Então, principalmente a pessoa que é assalariada. Então você é assalariado, também já vi situação desse tipo. Você é assalariado, você tem um salário que somado durante o ano todo passa de R$ 28.559, ou seja, você está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, e você tem um outro rendimento qualquer, sei lá, você tem um kitnet alugado que te paga aí R$ 1.000 por mês. Você pode pensar assim: não, R$ 1.000 está embaixo da tabela de retenção, então eu não preciso pagar. Não. Todos os valores que você recebe teriam que ser somados a esses R$ 28.000 que você tem por ano, todos os meses. Então você teria que somar o seu salário, pegar o seu salário, somar esse rendimento que você teve no mês, um rendimento que é extra ao seu salário, pagar, recalcular o imposto sobre ele e pagar a diferença como carnê-leão. Então muito cuidado com essa figura chamada rendimento. Então esses rendimentos eles podem te levar para uma malha, numa situação onde você não tem observado essa condição de que o rendimento ele parte do princípio que ele é sempre tributável. Então você tem que analisar a situação de cada um deles para você ver se teve ou não tem tributação, se você deve ou não deve informá-lo. Bom, hoje a gente para por aqui. Semana que vem a gente continua falando sobre esse mesmo assunto. E semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre como eu devo apresentar minha declaração. Em conjunto, separado, independente, independente, enfim, o que eu devo fazer com isso. Enquanto isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui pronto para ajudá-los a solucionar. Valeu? Um abraço, uma boa semana para vocês e até a próxima.